Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Hoje é 4 de junho de 2025, quarta-feira. O Evangelho de hoje se encontra em João, Evangelho de São João, capítulo 17, versículos do 11 até o 17. Eu vou ler só os 3 últimos versículos e vou comentar rapidão, porque eu achei muito importante. Versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. Eu lhes dei tua palavra. Jesus falando com Deus. Eu lhes dei tua palavra, mas o mundo os odiou. Como eu não sou do mundo, não peço que os tire do mundo. Jesus falando para Deus, não peço que os tire do mundo, aqueles que Jesus escolheu, aqueles que Deus escolheu, aqueles que foi nós somos escolhidos, que somos batizados, estamos aqui agora buscando as coisas de Deus. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. Tua palavra é verdade, palavra da salvação. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia é a verdade. Como é que eu sei que a Bíblia é a verdade? Porque já fizeram estudos tentando achar erro na Bíblia e não acham. Ateus acreditam na Bíblia, não acreditam na divindade de Deus, nem na divindade de Jesus, mas acreditam na Bíblia. Historiadores confirmam tudo que está na Bíblia. Na época que Jesus nasceu, o que aconteceu, testemunhas oculares, um livro completando o outro. Tem até uma passagem aqui, ó, nesse mesmo evangelho, que Jesus fala, para que se cumpra a escritura aqui, ó. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da petição, para que se cumpra a escritura. A escritura. Quem é o filho da petição? Judas, né? Tudo foi feito para que se cumpra a escritura. Jesus Cristo mal muitas coisas fazia e falava para que se cumpra a escritura, para que se cumpra a escritura. Podia muito bem ter acontecido coisas diferentes, ter quebrado um osso, na palavra fala que não ia quebrar nenhum osso, um profeta 1000 anos antes de Cristo falava isso, e várias outras coisas, podia ter morrido antes, né? Então, para que se cumpra as escrituras, a gente precisa acreditar nela. Como? Saber também ler a Bíblia. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro que você tem que ler colocando você ali na primeira pessoa. O que Deus está falando com você? A Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Só que para isso você tem que ir num lugar calmo, às vezes. Às vezes você tem que parar um pouco, pedir o Espírito Santo, né? Se a gente já sabe, acordar, já pedir o Espírito Santo para agir na nossa vida. Antes de botar o pé no chão, faz o sinal da cruz, fala, Espírito Santo, fica comigo nos meus projetos hoje. Eu já fiz um monte de projeto que eu vou fazer hoje, mas me ajuda a cumprir os projetos. Às vezes a gente tem projetos, organização, mas tem que pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para cumprir os projetos. E aí também o Espírito Santo de Deus nos ajuda a ler a Bíblia. Né? O Evangelho todo dia é o mesmo Evangelho no mundo todo, pela Igreja Católica, Apostólica Romana. Né? Então, todo dia, nós que somos cristãos precisamos ler o Evangelho. E aí o Jesus fala, no finalzinho, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Jesus falando para Deus, eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. Então Jesus fala para Deus nos guardar do maligno, que nem a oração do Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós pedimos aqui nos tempos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, do maligno. Amém. Para a gente cumprir o que está falando esse evangelho de hoje, a gente precisa também fazer a nossa parte. Não ir em lugar que peca, não ficar falando besteirada, não ficar vendo besteirada de celular. Por exemplo, se você ler Mateus 5, 6, 7, Sermão da Montanha, seu olho está atrapalhando, você fica olhando, fica pecando e olhando, tem que tirar o olho de lá. E aí entra a caridade. Né? Para que se cumpra as escrituras e para que
Como eu não sou do mundo, santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. Para que a gente seja santificado na verdade, a gente precisa lutar. Para não ficar ofuscado com os pequenos pecados. Não é os grandes não, os grandes a gente nota fácil. E os pequenos? Mentira, gula, preguiça, procrastinação. Às vezes a gente fala mal dos outros, fofoca. Então fica hoje para nós esse ensinamento. Deus, Ele quer que a gente se santifique na verdade. E tua palavra é verdade. Quantas vezes você lê a Bíblia? Começa a ler ali em Marcos, Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, Atos dos Apóstolos, depois o Evangelho de João. Lê ali um versículo por dia, para um pouquinho, 5 minutos tira para Deus. Deus já faz tanta coisa para você e para mim. Quanto tempo eu tiro para conversar com Deus? Deus quer ser nosso amigo. Esse é o projeto de Deus, ser nosso amigo. Para quando a gente morrer, todo mundo vai morrer, Deus chamar você pelo nome, chamar pelo nome e eu conhecer. Porque a gente conhece a voz do amigo. Então quando Deus chamar você pelo nome, você vai conhecer a voz de Deus e vai seguir. Qual é a voz que você está seguindo hoje? Vou ficar com esse ensinamento, essa meditação. Qual a voz que eu estou seguindo hoje? Para que eu continue seguindo por toda a eternidade. Jesus ressuscitou, a gente está na época ainda da ressurreição. Domingo passado foi a ascensão, Jesus já foi ao céu, ele passou 40 dias ressuscitado, então ele confirmou, isso é confirmado, testemunhos oculares que ele morreu e andou com um corpo glorioso, vários testemunhos oculares. Então se Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. O que é ressuscitar? É não morrer, mas só que a gente vai para onde? A gente vai para onde a gente está acostumado a viver aqui na Terra. O que você está acostumado a viver aqui na Terra? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para mim, que você tem que fazer para você. O que mais você está acostumado a viver aqui na Terra é o que você quer viver na eternidade. Então busque as coisas do alto, busque ser amigo de Deus, busque doar seu tempo para o próximo, que é a maior caridade, ouvir, busque perdoar as pessoas. Você perdoa as pessoas, melhora mais para você, que você não fica com aquele peso, deixa as coisas para trás. Não se preocupe, ontem estava falando das demoras de Deus. Não se preocupe se você está passando uma situação difícil. Aguenta firme. Aguenta firme. Aguenta firme que as coisas vão passar. Isso é tudo mistério de Deus. Só tenha fé, continue até a eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor Maria Santíssima.